Na realidade, existem várias versões do livro: capa preta, capa de aço, capa de couro, o verdadeiro e etc. Apesar do conteúdo ter quase a mesma essência, os termos, roteiros e desenhos variam razoavelmente. Todos contêm lacunas e incongruências. Só pessoas muito bem preparadas e conhecedoras do esoterismo têm condições de lê-los e interpretá-los. Os livros foram muito populares aqui no Brasil, Portugal, Espanha, Argentina e Itália durante os anos 1950, 60 e 70. E com a crise os livros voltaram a ser sucesso de venda. Até o próprio São Cipriano são dois: Cipriano de Antioquia, o feiticeiro que virou santo, e Cipriano de Cartago, bispo e doutor da igreja. Apesar de serem de lugares bem diferentes, os dois viveram na mesma época, anos 200 da era cristã. Ambos são reconhecidos pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa do Oriente. É sobre o primeiro que vamos falar, Cipriano de Antioquia. O santo bruxo nasceu em 250 na Antioquia, sul da atual Turquia, divisa com a Síria e Fenícia, atual Líbano. Filho de um importante sacerdote pagão, foi criado e consagrado aos espíritos de uma misteriosa montanha no Chipre ou Creta. Ainda criança, estudou e foi treinado na feitiçaria, ocultismo, alquimia e astrologia. Aos 16 ou 18 anos, viajou pela Grécia, Pérsia, Egito e Babilônia em busca de conhecimento e principalmente experiências. Na Babilônia, atual Iraque, quando caminhava pela floresta numa noite fria, Cipriano abrigou-se numa caverna próxima a uma encruzilhada, onde encontrou uma velha sábia com muitos livros e elixires. Era a temida bruxa Évora, que lhe ensinou várias magias, especialmente adivinhação, necromancia, cartomancia e numerologia para curas, riquezas, sexo e amor. A lenda diz que Évora teria sido amante do diabo, que lhe concedeu vida eterna, de forma que, sempre que seu corpo ficasse muito velho, seu espírito seria reencarnado no corpo de uma bela jovem. Quando voltou a Antioquia, por volta dos 30 anos, o agora muito respeitado e temido mago Cipriano passou a ser procurado por muitas pessoas em busca de ajuda e orientação de todos os tipos. O adivinho e curandeiro tinha muitos livros e elixires, especialmente tônicos e entorpecentes. Certa vez, um aristocrata pagão muito rico procurou Cipriano para fazer com que uma bela e jovem virgem se apaixonasse por ele. O prestigiado mago, temido por estar sempre acompanhado do diabo, realizou várias magias e orações, mas a moça não foi afetada de nenhuma forma. Então Cipriano confronta seu mestre, que admitiu que a moça era protegida de Cristo, contra quem nada podia. Frustrado, Cipriano voltou para casa já decidido a seguir um novo Senhor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, o maior entre todos os espíritos. O diabo até tentou confrontar e conspirar contra Cipriano, mas em vão. O agora mago cristão conhecia todas as artimanhas e fraquezas daquele espírito maligno. Cipriano e aquela bela jovem chamada Justina se tornaram grandes amigos e parceiros, sempre ajudando os pobres e pregando os ensinamentos do Messias cristiano. Dizem que Cipriano teria queimado sua biblioteca, mas o mago, além de vários seguidores, morou em diversos lugares.
Quando o imperador romano Diocleciano ficou sabendo da história de Cipriano e Justina, mandou prendê-los e torturá-los. Foram chicoteados e depois colocados num tacho com gordura fervente, mas nada de dor, sofrimento ou morte. Atanásio, ex-seguidor e agora rival de Cipriano, disse aos torturadores que os amigos estavam sendo protegidos por uma magia que ele também sabia fazer. Depois de fazer alguns sinais e proferir algumas palavras, o, entre aspas, aprendiz de feiticeiro, entrou no caldeirão fervente e suas carnes foram cozidas e ele morreu quase que instantaneamente. Cipriano e Justina ficaram mais um tempo presos, até que o imperador Diocleciano, aconselhado por seus sábios e magos, ordenou a morte por decapitação. O casal foi executado no dia 26 de setembro do ano 304, e seus corpos e cabeças, desmembrados, ficaram expostos durante 6 dias às margens de um rio. Como os corpos não se decompuseram e nem foram devorados por feras e abutres, a população local, muito impressionada, enterrou os corpos incorruptos de Cipriano e Justina no 7º dia. Antes de sua conversão, Cipriano esteve na Ibéria, atual Espanha e Portugal, onde reencontrou a bruxa Évora, agora no corpo de uma bela e sedutora jovem que manipulava vários importantes aristocratas, inclusive reis e príncipes. Tanto é verdade que em Portugal existe uma importante cidade chamada Évora. Na principal biblioteca portuguesa encontra-se o raríssimo livro A Chave do Inferno, também chamado de Magias Brancas e Negras aprovadas por Metatron, um documento repleto de desenhos e símbolos, escrito em grego, hebraico, mais um outro idioma estranho que ninguém até hoje conseguiu decifrar. O livro, creditado a São Cipriano, tem a representação do símbolo cabalístico Ágla, poderoso desenho e palavra mágica de proteção e prosperidade. Outro exemplar do documento está arquivado no Wellcome Institute for the History of Medicine, importante centro de pesquisa médica da Inglaterra. O exemplar anglicano tem uma anotação, abre aspas, 1757, uma data ou um código. O documento, todo ilustrado, faz citações a uma época bem mais distante, e o estilo de escrita remete à Idade Média. Pode ter sido produzido entre os anos 400 e 800. Na biblioteca da milenária Universidade de Salamanca, Espanha, também estão guardados vários documentos cipriânicos. Cipriano era conhecedor e praticante da Cabalá, a arte esotérica judaica usada há 3, 4 mil anos atrás. No futuro, vou falar sobre o enigmático arcanjo Metatron e, noutro, sobre os poderes e mistérios da Cabalá. Tudo depende do seu like, comentário e inscrição. Então, empenhe-se para esse vídeo ganhar relevância. Se Cipriano e Évora fossem apenas uma falácia relevante, por que o Vaticano teria tanto interesse em seus livros, tendo em vista ter requisitado, sem sucesso, os exemplares da Chave do Inferno de Metatron e as escrituras cipriânicas guardadas na Biblioteca Nacional Portuguesa e na Universidade de Salamanca, Espanha? A verdade é que o livro de São Cipriano é um grimório que surgiu na Espanha e Portugal dos anos 700 e que pode, ou não, ter sido escrito pelo próprio São Cipriano ou algum de seus vários apóstolos. Fato é que os escritos existem,
E para quem conhece das teses esotéricas, seus ensinamentos funcionam de verdade. Só que para cada conquista, existe uma contrapartida que deve ser paga. O Grimório Cipriânico traz instruções mágicas com rituais, orações, símbolos, cartas, amuletos e combinações numéricas para dinheiro, amor, sexo, derrotar inimigos e curar doenças. Mas tudo depende da sua boa fé e merecimento. Lembre-se que judeus, hindus e muçulmanos usam desenhos e amuletos há 2, 3, 4 mil anos. Você conhece algum judeu, libanês ou budista burro ou pobre? Não existe. O que será que eles sabem que você ainda não sabe? Não compre qualquer livro e nem saia lendo aleatoriamente. Lembre-se que alguns poucos, entre aspas, honrados e preparados, têm a habilidade de interpretar os enigmas do ocultismo. Não se atreva a ler este grimório se você não for uma pessoa bem intencionada e não estiver espiritualmente preparado. É como o também famoso e misterioso Dogma e Ritual da Alta Magia do grande ocultista francês Eliphas Lévy. A maioria dos que leem, além de não entenderem nada de um texto aparentemente desconexo e sem sentido, também ficam perturbadas espiritualmente. Se este vídeo chegar a 7.000 visualizações e 700 inscritos, vou explicar algumas técnicas de leitura, interpretação e simpatias. Simples, porém eficazes. Não posso ensinar coisas mais profundas e intensas. Afinal, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos da bondade e do entendimento. os textos cipriânicos, ainda que cifrados e incompletos, são muito usados por esotéricos de todas as matizes, especialmente no voduísmo, umbanda, santeria, quimbanda e candomblé. Talvez a parte mais polêmica do livro seja aquela que fala do, entre aspas, poder da invisibilidade. Não que a pessoa fique invisível, absolutamente, mas uma técnica que faz com que não sejamos percebidos pelos nossos inimigos. Eu já usei essa técnica em várias situações, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Já flagrei colegas de trabalho conspirando contra mim, vi uma irmã minha fazendo uma macumba para mim e um primo meu que entrou no meu quarto para roubar dinheiro. Não adianta pesquisar na internet. Os rituais e simpatias precisam obedecer um protocolo rígido que quase ninguém conhece. Então, não se esqueça das minhas 7.000 visualizações e dos meus 700 likes. Há também outras polêmicas, como a oração das 13 almas benditas, a reza da cabra preta, simpatias do sabonete, da roupa íntima, da maçã com espinhos, das 7 moedas e da dieta com tâmaras e azeite da Terra Santa. Sei que o desconhecido assusta, especialmente os mais fracos e ignorantes. Você não imagina a força espiritual e energética de uma simples pedra, desenho, colar ou anel. Se você não acredita, é só você pesquisar sobre o rádio, urânio e plutônio, cujas energias são aplicadas na produção de